Olá pessoal, tudo bem? Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um programa de hoje, Espiritismo na Prática. E o tema de hoje é um tema muito importante para nós, é um tema que muitos de nós fazemos, cometemos esses equívocos no dia a dia. É um tema que a gente vai abordar sobre os hábitos infelizes. Então, são hábitos que são questões pequenas, que muitas vezes a gente não vê, outras mais graves que a gente sabe que não deve fazer, mas acaba fazendo. Então, pessoal, hoje nós contamos novamente com a nossa querida irmã Lara, colaborando conosco. Boa noite, Lara, tudo bem? Boa noite, Jefferson. Sempre uma alegria estar aqui no programa Espiritismo na Prática. Boa noite a todos que estão aqui conosco, nos acompanhando, que vão assistir a gente em algum momento depois. Né? Quando a gente está no trabalho, né, Jefferson, a gente sempre está melhor, né? Exatamente. Trabalho que nos faz edificar, né? Então, pessoal, mais uma vez peço para vocês que ajudem o nosso canal. Se inscrevam no canal, deixe seu like, comente, compartilhe. Mas o mais importante de tudo isso, que você possa divulgar esse programa de hoje. Que você possa, se caso você se identificou com alguma coisa, que você possa meditar sobre isso. Então, se você conseguiu refletir, meditar, talvez a outra pessoa que você vai passar a mensagem, que você vai passar esse vídeo, vai divulgar, vai também receber alguma uma mensagem, alguma informação que vai ajudar a pessoa a despertar. Porque às vezes, como a gente fala, um pequeno detalhezinho de nada faz muita diferença lá na frente. E isso que nós vamos ver hoje é um tema muito importante. Então, Lara, se você puder falar para nós o que são hábitos infelizes. Pois é, como nós temos hábitos infelizes, né? Mas para a gente falar de hábito infeliz, a gente precisa compreender direitinho o que é hábito, né, Jefferson? Porque às vezes a pessoa tem uma dificuldade de validade o que é um hábito. O hábito, ele pode ser aquela maneira costumeira que a gente faz as coisas, né? Uma regra, um modo ali que você vai fazendo as suas coisas no seu dia a dia, né? De uma forma ali permanente, um modo de você se comportar frequente, né? Uma mania, pode até, né? Tem hábito que vira até mania, mas o hábito é muito mais do que isso. Emmanuel vai nos dizer no livro Pensamento e Vida, que é um livro belíssimo, que eu sempre recomendo a leitura e o estudo, porque este livro é maravilhoso. Né? Claro, pela psicografia do nosso querido Chico Xavier. E o Emmanuel vai nos dizer que o hábito é uma esteira de reflexos mentais acumulados operando constante indução à rotina. Então, veja, o hábito não é só aquilo que a gente vai fazendo mecanicamente, é um reflexo mental, né? Ou seja, parte do nosso processo de pensar, porque ele está no pensamento. Então, ele realmente cria raízes em nós. E aí a gente imagina, né, Jefferson? Porque se cria raízes, essas raízes podem ser profundas. Então, às vezes, eu tenho um hábito bom, que ótimo, ele já está ali, né, criando raízes profundas em mim, mas e os hábitos ruins? E os hábitos infelizes? Esse é o perigo, né? Porque se o hábito cria raízes na nossa mente, e a gente vai repetindo esses padrões, né? Muitas vezes até mesmo sem perceber, a gente corre um risco de se habituar a coisas que não são boas. E olha, a gente gasta um tempo enorme, enorme, milênios às vezes, né? Na recapitulação ali das experiências que a gente vai vivenciando, né? E experiências semelhantes. Por quê? Porque a gente não aprende, né? A gente gosta de errar a mesma coisa, vai criando esses hábitos infelizes, né? E aí o que acontece? A gente vai vivendo. Emmanuel tem uma expressão muito interessante que ele utiliza, né? Ele fala que a gente vai vivendo ali como se a gente tivesse a maneira de embarcações ao gosto da correnteza. Olha que o Emmanuel é poético, né? Mas é exatamente isso, né? É como se a gente estivesse ali com o nosso barquinho, né, da existência material, a nossa existência, no rio ali de hábitos aos quais a gente vai se ajustando,
sem muita resistência, né? Porque a gente vai repetindo aquelas coisas mecanicamente, sem parar para refletir, sem parar para pensar. E o que que acontece? A gente vai ali, sendo levado pela maré, né, com os hábitos ali, que a gente vai acumulando. E como a gente vive, né, Jefferson, nesse sistema, nesse regime, melhor dizendo, de reflexão automática, né, ou seja, claro que tem exceção, né, gente? Tem gente que tem uma vigilância maior, né, melhorada, mas o que que a gente faz? Como a gente vive nesse sistema de reflexo, regime de reflexo, a gente vai consumindo os pensamentos uns dos outros, sem vigilância. Né? Então, a gente tem dificuldade de praticar a vigilância, né? Tão aconselhada por Jesus, né? Mas a gente exagera, na verdade, nas nossas necessidades e a gente vai se afastando da simplicidade, que faz tanto bem para nós, né? Gente, simplicidade não significa miséria, são coisas completamente diferentes. Simplificar a vida é você ocupar os espaços necessários com coisas muito mais importantes do que com coisas supérfluas, né? Então, por exemplo, por que eu tenho um guarda-roupa cheio de roupa que eu não vou usar? Né? Então, assim, simplifique a vida, faça aquilo se movimentar. Quando a gente resolver adotar a simplicidade na nossa vida, a gente percebe que é muito mais fácil para a gente construir uma vida melhor, né? Quando a gente tem hábitos simples. Mas o que que acontece na nossa vida, né, Jefferson, geralmente? É que a gente vai criando em torno de nós um sistema que às vezes é muito defensivo, né? A gente se defende do mundo, se defende do outro, porque tudo melindra, né? Quando a gente se coloca nessa posição de estar sempre muito melindrado com as coisas, né? Tudo é, ai, me ofendeu, ai, isso, aquilo, né? O que que acontece? A gente vai criando um sistema defensivo e às vezes esse sistema defensivo ele é baseado até mesmo na crueldade, com que a gente vai ferindo o outro, né? Só que tem um problema. Quando eu firo o outro, eu estou me dilacerando intimamente. Este é o problema. Porque ninguém fere sem ser ferido. Ninguém. Né? Não adianta. Eu posso fazer uma maldade com Jefferson, mas eu vou sentir a dor no meu íntimo. Porque não existe eu ferir o outro sem ferir primeiro a mim mesmo. Então, veja, a gente vai com isso, com esse sistema que a gente vai criando, né? A gente vai estruturando um mecanismo ali muito complicado, sempre de muita cautela, muita desconfiança, porque, olha, claro, a gente precisa ter cautela, sim, a gente precisa ter prudência, né? Mas para nossa preservação, né? Para preservação justa de nós mesmos, né? Da nossa intimidade. Mas sabe o que vai acontecendo? A gente exagera tanto, a gente vai complicando tanto as coisas, que a gente acaba se entregando ali às paixões, né? Como, por exemplo, o instinto da posse, né? E olha, gente, quando a gente estabelece dentro de nós esse hábito do instinto da posse, a gente cria o quê? Egoísmo, orgulho, vaidade e medo, né? Então, quando a gente age dessa forma, a gente tenta, na verdade, né, Jefferson, é fugir das leis de Deus, né? Porque a gente acha que a gente sempre tem razão em tudo. Então a gente, não, vou vivendo assim mesmo. E a gente vai caminhando na nossa estrada aí, na maioria das vezes, como pessoas muito distraídas, infiéis, né? Porque a gente está desobedecendo a lei de Deus, então nós somos infiéis, né? Como se a gente tivesse realmente desertado do serviço, né? Que nos compete. E aí o que que a gente acontece? A gente cai, né? Sufocado, inquieto, nessas engrenagens do egoísmo, do orgulho, da vaidade. Lara, o que que hábito tem a ver com isso? Absolutamente tudo.
Tudo, tudo, tudo. Por quê? Porque a gente vive nesse ciclo vicioso, sob o domínio da nossa própria ignorância, que nós mesmos acalentamos. Gente, eu sempre bato na mesma tecla, né? Que se nós somos dotados de capacidade de raciocinar, nós temos que raciocinar, nós temos que refletir, né? A gente não pode sair aí igual um cavalo desembestado, né? Achando que a gente sabe de tudo. É para, pensa, reflete, né? Emmanuel fala uma coisa muito interessante. Ele fala que a gente aqui a criatura humana, ela vive ali procurando enganar-se depois do berço para desenganar-se depois do túmulo, né? Isso é muito interessante. Por quê? Porque a gente fica aprisionado realmente nessa questão de ilusão, desilusão, ilusão, desilusão, ilusão, desilusão. Quando a gente está aqui na matéria, a gente está iludido. Né? Quando a gente desencarna, oh, desilusão, não morremos, carregamos conosco ali para a pátria espiritual os nossos erros, os nossos desacertos, os nossos enganos, e a gente lá bem encarnadinho, achando que estava abafando, né? Como a gente diz. Então, não, gente. A gente tem que sair realmente dessa situação de ilusão, desilusão, porque a gente gasta um tempo enorme começando, recomeçando, recomeçando, recomeçando. Esse trabalho que cada um de nós tem o dever, que é o quê? O nosso avanço, o nosso a nossa melhoria, né? Moral, espiritual. Então, com relação aos hábitos, né? Depois da gente falar isso tudo, não é lícito a nós, de forma alguma, a gente desprezar a rotina. Não é isso que a gente está falando. Rotina é uma coisa construtiva. Hábito infeliz é outra coisa. Porque a rotina construtiva, através dos bons hábitos, né? É através desta rotina que nós nos levantamos para a conquista de nós mesmos, para a conquista dos valores que vão enobrecer a nossa vida. Então, veja, a beleza da evolução, gente, é exatamente essa, né, Jefferson? É a gente perceber, né, que a evolução nos impõe a cada um de nós e a todos a instituição de quê? De adquirir novos costumes, novos hábitos, né? Para que a gente se livre das nossas inferioridades, né? Dos hábitos velhos, né? Das coisas ruins. Né? Vamos lembrar de Paulo de Tarso lá que falava, né? Vocês estão habituados a serem como um homem velho, né? É preciso ser como um homem novo, renovar-se. E é exatamente isso. Então, a evolução, o processo evolutivo, ele nos permite exatamente isso: largar a mão dos hábitos infelizes, inferiores, e adquirir novos hábitos, né? Novos valores. Só assim, gente, a gente segue em marcha aí para frente, né? Para os ciclos mais altos da existência. Não, não tem outra maneira da gente caminhar. Gente, é igual Emmanuel fala, para frente e para o alto. Para isso, a gente precisa criar bons hábitos. Muito bem, Lara. Gostei bastante da sua explanação, sua explicação sobre a questão dos hábitos, né? É importante, até porque nós temos também, né, hábitos que a gente repete diariamente. São hábitos que a gente, alguns saudáveis, outros nem tantos, e outros péssimos hábitos, né, que vai prejudicar, que vai impactar diretamente nosso corpo, nossa mente, nosso espírito. E tem o Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, que também usei esse livro que eu acho que é maravilhoso, de psicografia de Chico Xavier, fala o seguinte: como uma esteira de reflexos mentais acumulados, operando constante indução à rotina, nos colocando como embarcações ao gosto da correnteza. Então, os hábitos que a gente tem, né, no nosso dia a dia são hábitos comuns que a gente desenvolve no decorrer do tempo. Às vezes a gente experimenta um hábito, né, uma escolha nova, e a gente transforma aquilo num hábito. E muitas vezes essa escolha que a gente viu de alguém, a gente
foi intuído a fazer isso por alguma pessoa, por algum espírito, isso vai nos impactar, de certa forma. Porque tudo que a gente faz, seja os nossos hábitos, seja nossas rotinas, independente do que a gente for fazer, tudo é uma questão de decisão e escolha. Você decidir, através da escolha, você decide que você quer fazer aquilo ali. Então, um dos hábitos muito comum que atualmente eu percebo na humanidade, que eu acho, já citando alguns hábitos que eu acho interessante, né, abordar aqui, é o hábito de interromper a fala do outro. Eu era assim, eu estou me policiando agora, que eu sempre corto as pessoas, né? Agora eu estou me policiando bastante. E uma das vantagens de se policiar é fazer esse programa, porque eu aprendo a ouvir a Lara, depois que chegou o momento de falar, eu falo. Então é uma coisa muito interessante. Esse programa ajudou a me policiar. Nas características que o programa me trouxe, né, me ajudou bastante a evoluir essa questão. Aonde a gente tem que aprender a expor essas ideias sem interromper o outro, sem a gente fala assim, né, sem se afobar e querer atropelar o outro aí. Espera, agora eu vou falar eu e já era. O que eu tô falando tá certo. Então, a gente tem que aguardar, esperar e aguardar a nossa vez de falar. Né? A gente precisa saber respeitar o outro, respeitar a comunicação do outro, a fala do outro, a exposição da pessoa. Quando a gente atropela a exposição das pessoas, a gente acaba sendo, assim, desrespeitoso à pessoa. Então, além disso, tem um outro hábito que eu acho interessante a gente abordar aqui, é as pessoas serem, não terem, assim, respeito pelo próximo, fazendo piadas com tudo, sobre tudo, em momentos inadequados ou em situações inadequadas, né? Onde a gente procura ali zombar, ser leviano, humilhar o outro, né? Não ser fraterno a questão e a questão da dificuldade alheia. Então são questões que a gente tem que abordar, tem que aprender a não fazer, a não cometer esses hábitos. Por exemplo, essas situações que eu estou abordando agora são situações que a gente não percebe, porque às vezes a gente está ali feliz, está ali excitado naquele momento e quer expor suas ideias, você não raciocina, não pensa, não medita que aquilo pode trazer algum malefício para a pessoa e para si mesmo. Então, por isso que eu falo, no livro Sinal Verde, que é o nosso roteiro de hoje, né, capítulo 33, André Luiz fala o seguinte, psicografia de Chico Xavier também, fala o seguinte: desrespeitar as pessoas com perguntas desnecessárias, contar piadas suscetíveis de machucar o sentimento do quem ouve. Então, é exatamente isso. São dois hábitos que são hábitos infelizes. A gente tem que saber e aprender a respeitar as pessoas. Saber a sua vez de falar, saber a sua vez de ouvir e saber quando a gente pode brincar. E se nós devemos brincar. Porque muitas vezes a brincadeira que a gente acha sã, sadia, para o outro não é. A pessoa pode se ofender, pode se melindrar, porque a gente não sabe o que o outro pensa, como o outro vai reagir. Porque às vezes ali você está no momento ali de confraternização, ou de alegria, de papo com outra pessoa, você não sabe qual que é o humor que ela está. Como que ela vai receber aquela mensagem? Às vezes a pessoa pode estar ali dando risada, mas por dentro está com dor, tá ali, tá o TPM, ou está ali bravo com o chefe de trabalho. Você vai fazer uma brincadeira aonde ele não vai aceitar. Então, tem o momento certo, tenha um pouquinho de respeito, tenha questão de você saber ser educado com o próximo, porque senão fica complicado, não é mesmo, Lara? É verdade, né, Jefferson? E, gente, o Jefferson falou do livro Sinal Verde, né, que tem lá realmente este capítulo intitulado Hábitos Infelizes. Leiam, porque é realmente esclarecedor, né? O André Luiz, ele dá alguns exemplos de hábitos infelizes que a gente deve modificar. E vejam, são hábitos que às vezes a gente, como o Jefferson falou, às vezes a gente acha que não é nada, mas vai nos causar um transtorno, vai custar um preço alto para a gente no futuro. Quer ver, por exemplo, pornografia, ou ficar falando palavrão. Né? Qual que é o problema da pornografia? Bom, primeiro, você está alimentando sua mente com isso?
né? Você sabe qual a condição daquela pessoa que está ali fazendo, né, se utilizando ali de pornografia? Que tipo de companhia espiritual você está atraindo para você? Então, veja, olha como a gente vai desenrolando e vai chegando ali num fator complicador. De onde surge a pornografia? Dos nossos hábitos, que a gente acha que não tem nada a ver, sabe como? Da nossa maneira de vestir. Lara, mas isso, que coisa horrível você está falando isso, meu corpo, minhas regras, eu faço o que eu quiser. Sinto muito. Se você pensa dessa forma, você está cometendo um equívoco gigantesco. Vista-se como você quiser, mas depois você não pode reclamar daquilo que está acontecendo na sua vida, né? Então, assim, você vê, quando a gente não sabe se portar, né? Inclusive na nossa vestimenta, a gente está causando um sério problema para a gente. Quando a gente tem o hábito de falar palavrões, né? Ah, isso é só um palavrão. Gente, a gente vê moças hoje falando cada palavrão de arrepiar os cabelos. Olha, eu vou falar para vocês, eu nem sou tão velha assim. Eu vou fazer 50 anos. Mas se eu repetisse dentro da minha casa, para minha mãe ou para minha avó, as palavras que essas moças hoje, de 13, 14, 15 anos, utilizam, misericórdia. Gente, é uma falta de respeito para com você mesmo a utilização do palavrão. Primeiro, vamos entender o seguinte: o que é a palavra? A palavra é a verbalização do seu pensamento. E o pensamento é o quê? Criador. Então, o que está indo na sua mente para você ficar falando, repetindo palavrão ou coisas chulas o tempo inteiro? Né? Ah, mas está na moda falar isso. Daí? Você tem que usar tudo que está na moda? Quem dita a moda? Procura pensar nisso. Quem é que dita a moda no mundo? Porque a gente vê aí um processo de inversão de beleza para feiura, né? Uma tentativa de se enfeiar o mundo. E não é só enfeiar com aquilo que a gente vê, não. É com o nosso modo de falar, o nosso modo de agir, o nosso modo de viver. Ou seja, é uma tentativa que existe no mundo, mesmo por conta desse processo de transição planetária, de você rebaixar a vibração das pessoas e não elevar. Então pensa nisso com cuidado. Olha, a gente é dotado de capacidade de raciocinar para a gente utilizar essa capacidade. Então não saia comprando modismos, não saia comprando, todo mundo está fazendo. Deixe disso. Pense por sua própria cabeça. Estude, reflita e você vai ter uma vida melhor, né? Outra coisa que eu acho interessante o André Luiz falar é quando você tá falando com alguém, você está cutucando a pessoa, ou a pessoa está te cutucando. Gente, isso é uma coisa que me irrita profundamente. Você está ali, a pessoa está te... Ei, mas nem estou te falando, e está lá metendo o dedo em você, te cutucando, te dando tapinha. Qual a necessidade disso? Né? A gente sabe, por exemplo, eu gesticulo muito, né? Porque a minha família é de origem italiana. Italiano, gente, fala com as mãos, mas eu procuro me controlar, né? Mas eu não fico cutucando as pessoas, porque eu acho isso horrível, é uma coisa que incomoda, né? Te dá a sensação de que o outro não está prestando atenção em você, ou então você está exigindo uma atenção exagerada do outro, né? Então, assim. Como o Jefferson disse, a gente precisa se vigiar, a gente precisa se policiar, né? É até engraçado, né? Quando a gente fala assim de cutucão, de gesticulação. Quando eu comecei a namorar com meu marido, estou 33 anos junto com ele e ele ia na minha casa, era muito engraçado, porque assim, italiano tem o hábito mesmo de falar mais alto, de gesticular, né? É aquela muita gente no almoço de domingo, né? A família toda ali.
E o meu marido olhava assim, espantado com aquilo. Meu marido é de origem libanesa. Então, assim, era muito engraçado de observar, porque realmente aí que eu comecei a falar assim: opa, né, eu tenho que me policiar nessa gesticulação toda que eu tenho. Então, hoje eu gesticulo muito menos do que eu gesticulava antes. Então, vejam, é a vigilância nas pequenas coisas que vai transformando o nosso dia a dia, né? É a mesma coisa de falar aos gritos, né? Não estou nem falando de falar alto, né? Mas estou falando, tem gente que tem o hábito de falar gritando no seu ouvido. Você fala, opa, tá gritando aí para quê? Né? A gente não tem necessidade disso. A gente pode diminuir o nosso tom de voz. Então, percebam, são coisas do nosso dia a dia. Os hábitos infelizes, eles estão no nosso cotidiano, nas menores coisas que a gente faz. Então, é realmente preciso que a gente mantenha uma certa vigilância, né? E é com tudo, né? A gente deu alguns exemplos aqui, mas André Luiz dá um punhado. Por exemplo, para que a gente fica comparando as pessoas? Ah, fulano é assim, mas o outro também. Ah, o outro é assim, você viu? Por que a gente espalha, gente, pessimismo? Por que a gente espalha desprestígio? Por que a gente espalha essa quantidade de coisa ruim? Né? Por que a fofoca, ao invés de chegar na gente, morrer na gente, né? A gente não passar ela para frente, a gente vai logo. Ai, você viu o que aconteceu com fulano? Não sei. São hábitos horríveis. Quer ver um hábito que eu acho horrível? André Luiz não fala isso, né? Até por conta da época dele, né, Jefferson? Mas, gente, que mania que nós estamos, né? Estou falando nós, coletividade, eu sinceramente não me incluo nisso, porque eu nem gosto de assistir televisão, né? Mas as pessoas querem saber da vida dos outros, né? Daquelas ditas celebridades. Ai, o que será que fulano fez agora? Ai, separou. Ai, não sei o que lá. Agora casou com não sei quem. Ah, comprou uma casa nova. O que isso te traz de benefício para a sua vida? Pensa. Olha o tempo que a gente gasta, às vezes, né, Jefferson, no celular, com rede social, olhando essas besteiras. Qual a necessidade da gente agir dessa forma? Se você usa o instrumento que está na sua mão, o celular, para coisa produtiva. Olha, outro dia eu vi uma coisa interessante, né? Eu estava vindo de uma cidade vizinha minha, de ônibus, e o que que acontece? Sentou um rapaz do meu lado e, né, pegou o celular. Aí, olha só, olha o hábito infeliz que eu tive. Eu falei, ah, já logo já vai ali para os TikTok da vida e não sei o quê. Mas eu mordi a língua, foi na hora. Na hora, por quê? Porque ele estava fazendo um curso online, então ele estava ali aproveitando o tempo dele, né? Assistindo uma aula e eu com meu hábito infeliz que eu pré-julguei, falei, ah, lá vai para a rede social, né? Então vejam, ele tinha um hábito feliz, né? Estava utilizando o tempo dele bem e eu tive ali, né? Pela minha vigilância, um pré-julgamento que é um hábito infeliz a gente julgar os outros. Fazer juízo de valor, eu já disse, é uma coisa, julgamento é outra completamente diferente. Né, Jefferson? Tem muita coisa, gente, né, que a gente faz no nosso dia a dia e que são coisas que não tem mais sentido da gente fazer, né? Por exemplo, tem gente que gosta de fugir da limpeza, né? Tanto da limpeza do ambiente em que mora, do ambiente de trabalho, quanto do próprio asseio corporal, né? Vocês imaginam você trabalhando num lugar todo sujo, gente, cheio de papel, bagunçado, com nada organizado, né? Ou você chega na sua casa, né? Eu, assim, sinceramente, isso é uma coisa que eu nunca fiz mesmo, porque eu fui ensinada desde nova a não fazer esse tipo de coisa, né? Você almoçar e deixar aquela louça, aquela pia cheia de louça, só lavar de noite no dia seguinte.
Gente, quando eu termino de fazer o almoço na minha casa, as únicas coisas que tem para lavar são os pratos meu e do meu marido. O resto tudo já está limpo. O fogão já está limpo, a cozinha já está limpa, mas a comida está quentinha. Então vejam, a gente não pode fugir de certas coisas, né? Ninguém gosta de morar num ambiente que não é salubre, que não é saudável, né, Jefferson? A gente tem que ter essa compreensão. A gente gosta da nossa casa arrumadinha, cheirosinha. Então, por que a gente vai ter o hábito de fugir da limpeza? Ah, não, amanhã eu faço. Tem gente que levanta de manhã cedo e deixa a cama desarrumada, gente. Sem estender a cama e chega de noite, tá aquele mafuá de cama ali da noite anterior, né? Então, assim, olha, uma vez eu ouvi um militar americano falando uma coisa interessante. Você tem que fazer o seu dever começando das coisas mais simples. Levantou, estique a cama. É o seu primeiro dever. Esticou a cama, o seu dia vai ficar melhor, porque você já cumpriu o seu primeiro dever. O segundo, lave seu rosto, escove seus dentes, se aprume, tome um banho. Pronto, o seu segundo dever já está cumprido, né? E assim a gente vai. Assim, se a gente pensar assim, a gente vai construindo todo um regime de bons hábitos e deixando de lado os hábitos ruins, né, Jefferson? Isso é o que a gente tem que fazer. É verdade, olha. É que a grande maioria de nós, né, a gente não quer ter dever, a gente quer ter direitos, né? A gente procura os direitos e não procura os deveres de fazer, né? E também a gente tem bastante péssimos hábitos que a gente poderia estar citando, né? Fazer vários programas citando cada um, né? Tanto os nossos como aqueles que a gente vê no dia a dia, né? A gente tem, na maioria das vezes, a gente tem esses péssimos hábitos, por quê? Porque nós somos invigilantes, somos pessoas indisciplinadas. E a gente não quer mudar. Mudança também a gente não quer. Por que mudança a gente não quer? Porque mudança a gente quer ali uma disciplina, uma força de vontade, né, uma boa vontade, na verdade, né, de mudar, e requer constantemente o esforço de querer mudar. Então, esse trabalho todo, muitas vezes, faz com que a gente não tenha vontade de mudar, não tenha vontade de eliminar de nós aquele hábito. Isso totalmente é prejudicial à nossa saúde, do corpo, da mente, do espírito. E muitas vezes esses hábitos, né, infelizes que a gente tem são nossos próprios algozes, são aquelas ferramentas que a espiritualidade superior, inferior utiliza para poder nos pegar. Ou até mesmo são aquelas ferramentas que nossos inimigos ou pessoas que são levianas utilizam para poder ali nos tirar do sério. Um exemplo, né, muito simples, é aqueles nomes que as pessoas dão para os outros, né? Sem chamar pelos apelidos, né? Então, é um hábito que você deixa a pessoa pegar aquela oportunidade, você dá a oportunidade da pessoa utilizar de forma leviana. Então, há muitos hábitos, né, que a gente tem e muitas vezes mexe com o nosso orgulho, nossa vaidade, pois pisa em nós, na nossa ferida, nos faz transformar, né, de ovelhas desgarradas em leões. Basta alguém contradizer você, basta alguém desnudar uma mentira que você está mentindo, basta alguém apontar um erro que você cometeu. Pode ser um erro pequenininho, mas não importa. Os contratempos que você tem na vida, não importa. Basta uma faísquinha para explodir aquela pólvora toda, né? Então, muitas vezes a gente deixa ali aberto nosso escudo, nossa proteção, né, de hábitos infelizes. Se a gente se brindasse com bons hábitos, com boas rotinas, com certeza, tenho certeza absoluta, que nós sofreríamos menos e teríamos menos aflições. André Luiz, no livro Sinal Verde, fala o seguinte, ele diz aqui dois hábitos, né? Não saber aguentar injúrias ou críticas é um hábito infeliz. Outro hábito infeliz que ele cita é
não procurar dominar-se, explodindo nos menores contratempos. Então, como eu falo sempre, né, eu costumo dizer que muitas pessoas vivem de prontidão, né? Muitas pessoas vivem o tempo todo com o escudo na mão e com a outra mão a lança, só esperando alguém atacar, alguém pisar tua ferida, no teu pé. Pisando na tua ferida, no teu pé, você vai estancar a pessoa, vai se defender. Então, nós precisamos nos desarmar dos ataques, né? Dos contra-ataques que a gente possa fazer. A melhor defesa é você ser vigilante e você ter bons hábitos. Procurar fazer o bem, procurar ter o conhecimento, esclarecimento das coisas, porque o Espiritismo, por isso que eu falo, o Espiritismo é rico, porque traz muitos esclarecimentos do que acontece no plano espiritual, do que acontece conosco no plano material, mas também quais são as consequências de cada ação que a gente tomar, seja positiva ou ação negativa. Então, quem tem o conhecimento e quem o pratica, raramente ela vai se afligir, raramente ela vai sofrer, vai ser tentada a cometer erros. Né? Então, penso eu que precisamos urgentemente mudar nossos hábitos e a gente pegar em nós mesmos, tirar um dia ou alguns instantes e meditar. O que estou fazendo errado? Qual hábito ruim que eu posso eliminar agora, nesse momento? Então você vai lá, trabalha aquele hábito. Trabalhou, conseguiu, venceu ele, muito bom. Agora vamos para o próximo. Qual o próximo que está mais próximo de eu ali eliminar de mim mesmo? Vai lá, trabalha também. Assim a gente vai, né, pouco a pouco aí, subindo um degrauzinho e eliminando os hábitos infelizes. Agora, o que nós queremos, né, muitas pessoas são ansiosas e querem eliminar tudo de uma vez só. Não, tenho 10 hábitos ruins e vou eliminar tudo num dia só. Não é assim que funciona. O conhecimento você não adquire em um dia só. O conhecimento, o teórico, talvez sim, em algumas coisas, mas a prática, isso aí, minha filha, isso aí demora muito tempo. Não é algo não é igual água vira vinho da noite para o dia, não. Então, requer uma disciplina e uma constante, né? Trabalho no bem, trabalho em tentar superar a si mesmo, combatendo si mesmo. Porque, como diz Paulo, né? Nós temos que todo dia combater o bom combate. O bom combate é você vencer a si mesmo, você ter a vitória de si mesmo, vencer as suas má tendências, as más inclinações, as coisas ruins que você pratica, que você pensa, o que você faz. Então, isso é algo que nós precisamos meditar, algo que nós precisamos pensar sempre. E tem coisa, né, Jefferson, que, por exemplo, não é só aquilo que a gente faz, né, mas os hábitos também estão, ele se refere àquilo que o nosso modo de sentir algumas coisas, né? O nosso hábito mental também. Por exemplo, tem gente que não quer sofrer, né? Foge ali de todo jeito, até se isola achando que não vai sofrer. Gente, sofrimento faz parte da evolução. Né? Leon Denis fala que tudo sofre neste planeta, né? Num mundo como o nosso, tudo sofre. A natureza sofre, os animais sofrem, o ser humano sofre, tudo sofre. Por quê? Porque o sofrimento é necessário para a nossa evolução. Né? A dor é uma ferramenta, né? Porque desperta a gente, fala, opa, você está fazendo. Não é que a gente evolui na dor, a gente só evolui no amor. Eu tenho esse entendimento que a gente evolui no amor, a dor é o despertador. Né? Então a gente não tem isso, eu evolui no amor ou evolui na dor. Não, na dor não evolui, a gente evolui no amor, porque a dor é aquele despertador que fala assim com você, opa, você está fazendo errado, não vai parar não? Aí começa a doer. Tá fazendo errado, não vai consertar, não? Dói mais um pouco. Até aquilo ficar insuportável e você resolver realmente sair dessa situação de sofrimento. Então, assim, a gente sofre. Né? Não adianta a gente
colocar na cabeça da gente que eu não quero sofrer, né? Olha as relações nossas, por exemplo, né? As nossas relações, qualquer que seja, de irmãos, marido e mulher, pais e filhos. Às vezes a gente deixa de vivenciar coisas boas porque a gente fica ali, não, não quero sofrer. Criatura cresce. Sofrer faz parte, né? É um desafio nosso passar pelo sofrimento. Então a gente vai sofrer. Então você quer a fuga do sofrimento é um hábito infeliz que André Luiz diz, né? Um hábito muito infeliz também que a gente tem é a gente querer ser exaltado, né? Ter ali todos os tipos de privilégios, né? Achar que a gente é muito importante. Ó, deixa eu contar um caso para vocês. Um dia desse eu vi um videozinho aí que, sinceramente, bota a gente no nosso lugar ali na maior, né? Um videozinho para criança, mostrando a galáxia, né? Uma galáxia, porque a gente não consegue tirar foto da nossa própria galáxia, né? Então, você está ali numa galáxia. Quantos sistemas solares não tem numa galáxia? Não é mesmo? E aí, dentro do sistema solar, quantos planetas não tem? Dentro de um planeta, quantas pessoas, quantas criaturas não existem num planeta? E você quer ser a privilegiada, especial, receber honrarias? Você é uma poeira cósmica. É isso que a gente é. A gente é uma poeirinha cósmica diante da imensidão do cosmos, do universo. Quem somos nós? Habitamos um planeta de provas e expiação, onde a maioria de nós é voltado para a maldade. Poucos têm ali o instinto de buscar o bem. E você acha que você é a última bolacha do pacote de biscoito? Sinto te dizer, mas não é. Isso é um hábito infeliz que a gente tem da gente se achar mais do que o outro. Não somos. Nós somos muito pequenos. Nós somos ainda muito ignorantes, né? Então a gente tem que ser. Sabem o que é humildade? Humildade é você saber em qual degrau da escala evolutiva você se encontra. Então, assim, a gente precisa adquirir o bom hábito da humildade e deixar o mau hábito, o hábito infeliz de achar que a gente merece honrarias, que a gente merece aplausos. Não, deixemos disso, né? Às vezes a gente se espelha assim, em algumas pessoas, né, Jefferson, que são ali pessoas que superaram desafios, né, que isso, se dedicaram muito a alguma coisa, têm um conhecimento. Ok, você admirar essas pessoas, né? Aí, às vezes, a pessoa fala assim: quero ser que nem fulano para receber tantos aplausos. Aí você já errou. Sabe por quê? Porque você quer seguir o caminho dele, o caminho de esforço, de estudo, de batalha para ele chegar onde ele chegou. Não, você só quer o aplauso. Então, isso é um hábito infeliz, né? Porque a gente depende do nosso esforço. Então, esses hábitos também que são muito relativos ao nosso modo de pensar, ao nosso modo de sentir, eles também têm que ser transformados em bons hábitos, né? Por exemplo, o hábito de estudar é um ótimo hábito. Né? Como é que você quer, por exemplo, eu vou pegar esse mesmo exemplo, se espelhar, né? Nós estamos falando aqui, vamos falar aqui para os espíritas, né? Que nós somos espíritas. Às vezes a gente vê um palestrante ali que a gente gosta e tal, não sei o quê, a gente fala assim, eu queria ser como este palestrante, né? Ok, mas você estudou igual ele? Você estuda como ele?
Então, não adianta a gente fugir. O estudo é um hábito que a gente tem que adquirir. Nós temos que adquirir bons hábitos e não hábitos infelizes. Quantas vezes a gente não se vitimiza também, né, Jeff? Esse é um péssimo hábito, né? Achar que, nossa, nós somos ali coitados de nós, né? Adoecemos, vou morrer, nossa Senhora. Às vezes você tá ali com uma gripe, né, que às vezes ficou um pouquinho ruim, e você tá ali, ai, vou morrer, nossa Senhora, aí mobiliza a casa inteira, né? Pega um copo d'água para mim, ai, pega isso para mim, vai lá comprar um remédio. Ô, gente, infantilidade da nossa parte, né? Se vitimizar não leva a gente a lugar nenhum. Quantas vezes a gente está ali no trabalho, e às vezes a gente leva uma reprimenda de um superior, ai, porque ele não gosta de mim, ele me persegue, que não sei o quê. Pare com isso, é um hábito ruim. Vitimização, reclamação. O hábito de reclamar, gente, ele além de ser péssimo, ele é extremamente perigoso. Sabe por quê? Olha o que acontece. O que é uma reclamação? É você clamar novamente, ou seja, você chamar novamente aquilo para você. Então, quando você reclama, por exemplo, você está numa situação. Qual a situação que a gente mais reclama? Falta de recurso financeiro, né? Então, às vezes, você está numa situação ali de falta de recurso financeiro. E aí você começa a reclamar. Que eu não tenho dinheiro para nada. Que eu não tenho isso. Que eu não tenho aquilo. Que isso e aquilo. O que você está fazendo? Você acha que você vai sair da situação ruim que você se encontra? Nunca, nunca. Por quê? Porque você está chamando isto de novo para a sua vida, você só está pensando na falta. Aquilo que onde você coloca o foco mental, é ali que você vai viver. Então, se você está reclamando, é ali que você vai viver. Não adianta. Então, a reclamação é um péssimo hábito. Jeff, sabe outro hábito que eu acho horrível? É quando a gente, por exemplo, estava me lembrando aqui agora. Se eu não me engano, até o André Luiz fala dele, mas o hábito da gente entrar, por exemplo, numa discussão, eu estou falando de discussão de ideias mesmo, né, na gritaria, porque, né, gente, discussão é quando você tem um embate de ideias, não é gritaria e não é, né, você pular em cima do outro querendo ter razão. Quando você entra numa discussão sem ter conhecimento. Aí você quer discutir sem raciocinar. Você quer simplesmente estar certo. Você não pensa no argumento que o outro está te apresentando, não. Você não raciocina. Você só quer defender aquilo que você acha que é certo. Isso é um péssimo hábito. E olha, um dos grandes males que a gente tem vivido na atualidade é exatamente esse: a falta de raciocinar, né? Porque você vê situações escabrosas e a pessoa defende simplesmente por não querer raciocinar, né? Tem preguiça de pensar nisso. Não, fulano já pensou, tá falando, fulano tá falando que isso é certo, então tá certo. Você pensa com o cérebro do outro? Você vive a vida do outro? Você tem a sua vida, criatura. A gente tem a nossa própria existência. A gente é dotado das faculdades que o outro também é dotado. E por que eu não vou usar as minhas faculdades? De pensar, de refletir, de fazer juízo de valor? Eu vou só acreditando naquilo que o outro está dizendo. E aí, quando alguém me fala diferente, eu vou lá discutir sem raciocinar, sem procurar ter conhecimento sobre aquela questão. Esse é um péssimo hábito. É por isso que o mundo está insano desse jeito, que a gente está assistindo, né? A grande maioria das pessoas hoje sofre de algum tipo de dissonância cognitiva, né? O que é isso? A pessoa vê um carro, um Fusca amarelo passar na frente, ela vai falar que é uma Ferrari vermelha. Ela não enxerga a verdade estampada na frente dela, né? Isso é uma situação chamada dissonância cognitiva, né? Você foge da realidade que você está vendo para a realidade que você quer ver.
E isso é um péssimo hábito que a gente tem. É um hábito realmente infeliz. Também, né, Jefferson, por exemplo, quando a gente, às vezes, aceita alguns deveres, algumas funções, algum trabalho, e a gente simplesmente larga no meio do caminho aquele trabalho, né, sem a menor consideração, sem dar uma satisfação, né, o outro que se vire lá para dar conta, né, do serviço inteiro sozinho. Gente, nós temos muitas oportunidades de acertar todos os dias. Mas nós, pela nossa invigilância, pela nossa facilidade em nos sintonizarmos com as coisas mais materiais, mais fáceis, sem utilizar da nossa capacidade de raciocínio, a gente vai perdendo essas oportunidades de se melhorar, de criar bons hábitos para a nossa vida. E a gente vai, então, vivendo os dias, sabe aquela música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu? É um péssimo hábito, né? Porque quem tem que dirigir a minha vida sou eu. Eu preciso tomar as rédeas da minha existência e dirigir a minha vida para o caminho do bem. Agora, posso escolher também para o caminho do mal, mas aí você sabe, né? Que você vai ter um longo trajeto para voltar, porque é atingir a perfeição, né? Se iluminar, se santificar. Então, quanto mais para o lado errado você vai, além de você ter que voltar tudo de errado que você fez, ainda vai ter um longo caminho pela frente até você conseguir se melhorar. Então, vejam, para que a gente teima em criar hábitos ruins? Vamos direcionar o nosso esforço, a nossa energia para cultivar bons hábitos. É o que a gente tem que fazer. Muito interessante, Lara, que você fala. E eu acho interessante também a gente abordar que tem muitas pessoas, a gente vê isso, né? Tem vários locais que a gente pode ver na internet, na televisão mesmo, pessoas que defendem ideias erradas e sabem que está errado, mas só que não quer, pelo orgulho, não dá o braço a torcer. Né? A gente já vê isso em muitos vídeos, não vou nem citar para não, né? Mas é interessante também a questão que você abordou dos médios, né? Ah, porque o fulano médio famoso, ele ganha aplausos, ele é todo cercado de pessoas, eu também queria ser isso. Agora, pessoas que querem ser o Chico Xavier, né? Agora, será que a pessoa teria coragem de seguir tudo o que o Chico Xavier seguiu? Todas as renúncias que ele teve, renúncia de estar com familiar, renúncia de dormir, renúncia de não poder sentir dor, né, em paz, vamos dizer assim, né, porque mesmo com dor ele estava trabalhando, mesmo com o olho sangrando, estava trabalhando. Nós teríamos essa força e vontade? Teríamos essa coragem de nos enfrentar nós mesmos e seguir em frente? E eu, da minha parte, falo por mim que eu não tenho essa força toda, não. Então, é interessante, né, Lara, que você fala, e eu queria citar aqui mais duas atitudes que o André Luiz cita na obra, Sinal Verde, que eu acho muito interessante, né, e são difíceis de serem vencidas, né. A primeira é deixar sempre para amanhã a obrigação que se pode cumprir hoje. Isso aqui, a pessoa vai empurrando com a barriga, né, como a Lara falou, deixa a vida me levar, a vida leva eu, né, e não faço mais nada, não faço nada também, né. Outra coisa que eu acho interessante a Lara falou, mas eu vou citar também, reclamar dos outros, aquilo que nós próprios ainda não conseguimos fazer. A gente julga o outro, sendo que nós não somos capazes de fazer aquilo que o outro, a bondade que o outro quer. Né? Então, um exemplo muito prático disso é quando a gente fala, o mundo está um caos, está perna para o ar. Se fulano, ciclano fizesse tal coisa, o mundo ficaria melhor. Tá, mas tu vai esperar o ciclano e o beltrano fazer para você poder fazer? Faça você, criatura. Não espera o outro fazer, faça você, para de reclamar, faça você, faça a tua parte. Então, esses dois hábitos são questões muito importantes na nossa vida diária, que nós precisamos extirpar nossa vida, porque são eles
na grande maioria, que nos impedem de avançar, nos impedem de evoluir, né? Eu tenho certeza absoluta que se a gente não tivesse esses 2 hábitos que o André Luiz fala, a gente resolveria a metade, se não talvez uma boa porcentagem, além da metade, nossos problemas. Quando a gente, então, faz essa procrastinação, nossa obrigação, nossos deveres, a gente está perdendo a oportunidade de concluir um projeto, de dar um passo a mais, de dar criar um novo projeto na nossa vida. E isso nos impede de avançar, conquistar novas realizações na nossa vida. Se a gente deixar também ficar reclamando todo mundo, né, a gente vai ali acabar prejudicando nós mesmos, porque muitas vezes a gente reclama, a gente aponta o erro dos outros, e o erro é nosso mesmo, está em nós mesmos, né? Então, uma coisa que eu acho muito interessante, né? Vou dar um exemplo muito fácil de entender, né? Uma pessoa vai lá lavar a louça com o lado verde da esponja, que é o lado mais áspero, né? Uma panela, vamos supor, e arranhou a panela. Aí a pessoa vai lá, reclama porque arranhou a panela, mas a pessoa nem sequer lava a louça em casa, deixa para o outro fazer. Eu tenho direito de reclamar se eu não faço nada? Se eu sou ocioso? Se eu sou uma pessoa que não faz, só fica ali só mandando, querendo mandar as outras? Não tem, né? Porque, como diz, né? É muito fácil você enxergar o argueiro, né, no olho do outro, sendo que é uma trave na tua frente. Isso é uma coisa importante. E, Lara, eu queria fazer já as considerações finais da minha parte, para a gente poder já seguir para o encerramento. Eu gostaria de fazer algumas considerações. Eu listei 10 hábitos que eu acho inadequado e totalmente ilógico e irracional. Primeiro, item 1. Fazer fofoca, caluniar ou difamar pessoas. Isso aqui é terrível. Já digo, né? Qualquer um vier fazer fofoca, caluniar alguém, a calúnia, a fofoca para em mim, porque eu não passo para frente. Item 2. Reclamar de tudo e nunca estar satisfeito com a execução de tarefas ou atividades de terceiros, achando que você faz o melhor possível, você é o perfeito. Tudo que você faz é certo e tudo que você faz é perfeito. Os outros sempre nunca te agrada. 3. Proibir, reprimir, recomendar ou ensinar os outros a não fazer certa coisa, mas você vai lá e faz o que diz que para não fazer. Um exemplo muito prático: não pode mentir, filho. Filho, é feio mentir. Aí alguém liga, fala que eu não tô. Eu falo que eu saí. Item 4. Quando alguém te repreende, você vocifera e joga todos os podres da pessoa na cara dela, ou para pessoas que nem tem nada a ver com a situação. Mas quando você esfria a cabeça, você vê a besteira que você fez. E você se sente culpado ou culpada e realmente acha que a pessoa não merecia ouvir aquilo que você falou. Quantas vezes a gente, no calor do momento, a gente joga todos os podres da pessoa. Ah, porque tu fez isso, tu é aquilo, fez aquele outro. A gente não mede as consequências, né, do que a gente fala, né? Item 5. Gritar com os outros. Ou falar gritando com os outros. Usar de palavrões e gírias desmedidas. Eu já retirei da minha vida palavrões e algumas gírias, né? Então, uma coisa que eu acho péssimo é você estar gritando com os outros, falar alto. Eu falo alto às vezes eu faço alguns exercícios, algumas vocalizações aqui, falando alto, para poder instruir minha voz, poder educar minha voz, para poder falar melhor, né? Porque eu falo muito para dentro, né? Tem que falar mais para fora, né? Então, um exercício que eu faço, a minha esposa entende, né? Então, a gente não deve gritar, ficar gritando, ou falando de forma escandalosa, né? Fazendo aquela algazarra toda. Item 6. Sem intrometer na conversa alheia, dar palpites sem dominar o assunto, ou discutir sem saber o que está falando. Você ali por exemplo, tá a Lara e o esposo dela falando, eu vou lá me intrometer na conversa, não sei o que estão falando, vou lá, dou meu espetáculo. E ainda passa vergonha ainda, né? Não sabe o que está falando, né? Item 7. Culpar os outros pelo próprio fracasso
ou por falta de habilidade para lidar com as situações e atividades. Isso aqui, é muito comum. 8. Pessoas que só querem saber dos direitos e passam longe dos seus deveres e obrigações. Eu quero saber dos meus direitos. O que eu tenho para ganhar aqui nesse trabalho aqui? Mas eu quero saber, não quero saber dos meus deveres. Se puder ali ficar ocioso, aí, enrolar para não trabalhar ali, ganhar meu dinheirinho, tá ótimo. Eu tenho meu 13º, meu FGTS, meu fundo, né? Mas trabalhar eu não quero. Item 9. Isso aqui é uma coisa muito grave, pessoal. As pessoas não pensam nisso. As pessoas não pensam nisso. É falta de empatia. Fazer ruídos e barulhos com som alto. Carros, motos e qualquer dispositivo que incomode o seu próximo. Porque tem idosos dormindo ou descansando, pessoas que são sensíveis à audição, pessoas doentes que precisam descansar, que às vezes passam a noite inteira com febre e precisam descansar, ou passam o dia inteiro com febre e precisam descansar, pessoas que trabalham à noite ou de dia, precisam descansar. Então, pessoal, vamos ter empatia pelo próximo. Você quer ouvir seu som, vai em um lugar bem afastado, entendeu? Ou põe no seu ouvido mesmo, põe ali o seu fone no ouvido e fica escutando você mesmo. Ninguém precisa ouvir sua música, ninguém precisa ouvir seu som. Pode ser uma música boa ou música ruim, não importa. Você tem que saber respeitar o próximo. Porque som alto incomoda muita gente com sensibilidade de audição. Além do mais, os animais também sentem isso, muito mais do que os seres humanos. E o último, é as pessoas que são conformistas, comodistas, vitimistas, os incultos da sabedoria e os preguiçosos, que são os piores. É isso aí, Laura. Concordo com a sua lista, viu, Jefferson? Realmente. Mas olha, gente, o que a gente precisa, na verdade, é se renovar, né? A gente precisa se acostumar ao bem, a pensar o bem, falar o bem, fazer o bem, tanto quanto a gente puder, porque isso é que vai fazendo com que a gente crie bons hábitos, né? Vai fazer com que a gente se renove. E olha, Deus é tão misericordioso conosco, né? Que ele mandou para nós, para encarnar-se neste planeta, o maior exemplo que a gente poderia ter, né? O maior exemplo, o símbolo da renovação humana, que é Jesus, né? Que trouxe todo um programa de transformações profundas, essenciais do espírito. E olha, ele sem violência, né, de forma nenhuma, sem alterar, se alterar, né, ali com altercações, com gritos, calmo, do jeito que ele era, né? Ele sim alterou os padrões da moral neste planeta, sem nenhuma violência, né? Sem ficar fazendo escândalo, com firmeza, com bom senso, com amor principalmente, né? Com aquele sistema que as pessoas eram habituadas à condenação do outro, né? Por qualquer coisa, o que ele ofereceu para nós? A prática do perdão, o hábito de perdoar, né? Quando tudo era ali referente à raça, né? Ah, você é dessa etnia, disso aqui, aqui não pode, não sei o quê, né? Você é dessa tribo, né? Que tinha as tribos ali naquela época. Não, o que ele oferece para nós? Sejam fraternos, cultivem o hábito da fraternidade para com todos, né? Ele diz para nós: não se abandonem ao desânimo, à tristeza, não tenham esse hábito nas horas difíceis, mas sim, o que ele trouxe? A noção das bem-aventuranças, né? De como a gente pode se melhorar, como a gente deve criar bons hábitos, pautar a nossa vida num sistema de valores melhores. Então, gente, ninguém se eleva sem esforço. E é preciso, muitas vezes, o esforço máximo da nossa vontade.
né? A gente tem que dar sempre o melhor de nós mesmos, porque aí nós vamos criando em torno de nós todo um campo de hábitos melhores para que a gente consiga passar pela nossa experiência terrena de forma mais próxima. Então, olha, vamos trocar os hábitos ruins que a gente tem por bons hábitos, nos esforçando a cada dia, em sermos pessoas melhores, mais instruídas, com o hábito de buscar o conhecimento, de buscar o autoconhecimento, de praticar o bem, né? Se tem uma palavra que a gente deve perseguir na vida, é bem. Bem pensar, bem sentir, bem falar e bem fazer, né? Se a gente tiver essa palavra gravada bem a fundo no nosso coração, a gente vai conseguir de forma mais fácil trocar os hábitos que a gente ainda tem infelizes, porque todos nós temos, né? Por hábitos mais saudáveis e mais felizes. E assim a gente vai conseguir construir um caminho melhor, uma jornada melhor para todos nós, né? O Emmanuel fala uma coisa interessante, ele fala assim, um dia, se a gente se acostumar ao bem, um dia a gente vai compreender todas as pessoas, né? Seja quem for, que só crê e tão só admite as pessoas, né? Só creem, só admitem aquilo que elas cultivam no próprio coração. Então, aquilo que a gente cultiva no próprio coração são os hábitos. E os hábitos têm que ser bons, né? Então, troquemos os hábitos ruins pelos bons hábitos. Né? O Jefferson parece que caiu, vamos ver se ele consegue retornar aí, né, para a gente encerrar o nosso programa de hoje. Voltei. O Jefferson voltou, falei para vocês. Eu queria pedir a Lara fazer um convite para vocês poderem assistir o programa Espiritismo em Vida e também fazer convite nas redes sociais, nos sites também, que é interessante a Lara também poder divulgar aí. É isso aí, gente, né? Vamos participar aí desse movimento de divulgação dos ensinos, né, de Jesus, dos espíritos superiores. O Jefferson tem o blog dele, Espiritismo na Prática, tá aí, olha, no, na tagzinha ali debaixo do nome dele. Eu tenho o meu blog, féparaquê.com. Dá uma espiada lá, como a gente diz aqui em Minas, para ver o que você acha. Siga a gente nas nossas redes sociais, no Instagram. E vai lá, toda quarta-feira, às 19 horas, a gente tem um programa aqui no canal do Jefferson Espiritismo e Vida, em que a gente traz, né, o ensinamento espírita e como que a gente pode trazer ele para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia, porque afinal de contas é isso que interessa, né? É a gente trazer o ensinamento para a nossa vivência, porque não adianta a gente só estudar ou ler ou procurar saber sem vivenciar, né? O mais importante é a gente vivenciar no nosso cotidiano os ensinos de Jesus e dos espíritos superiores, né? Então, confere aí toda quarta-feira, às 19 horas, confere os nossos blogs aí, as nossas redes sociais, que a gente está sempre trazendo novidade. Então, pessoal, muito obrigado pela companhia, novamente. Obrigado por vocês estarem conosco aqui até esse momento, né? E agradecemos aqui que vocês se inscrevam, que vocês possam comentar, deixar seu like. Mas, mais importante de tudo, que vocês divulguem o vídeo, divulguem nossos vídeos aqui, nossos programas que a gente faz nesse canal, as postagens, as publicações que a Lara tem no seu site, que eu tenho também. É importante que você divulgar, levar a mensagem da Boa Nova. Só assim a gente pode difundir o Espiritismo com Jesus e também possamos difundir a doutrina espírita. Certo, pessoal? Obrigado por todo mundo. Lembremos sempre, tenhamos bons hábitos, tenhamos aí meditação, reflexão sobre aquilo que a gente faz no dia a dia
para que nós não sejamos pegos na frente, né, pelos hábitos que a gente pode aí estar prejudicando a atual encarnação e também a nossa evolução. Lara, mais uma vez, obrigado por tudo. Boa noite. Boa noite, Jefferson. Eu que sempre agradeço, né, a oportunidade de trabalho. Boa noite a você que esteve conosco até agora. Fiquem todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo e até a próxima. Tchau, tchau, Jefferson. Até mais. Tchau. Fique com Deus. Até mais. Tchau, tchau.